Olá, Rainbow. Peraí, era pra avisar pra ele. A gente vai falar também. Sim, vocês falam Olá, Rainbow, só pra gente começar. Tá. Todo Você mundo fala conhece, 1, 2, 3 e aí a gente vai. A vergonha que a gente passa. 1, 2, 3, tá? E aí no 3 a gente fala. Aí Vini vai dar um grito. 1, 2, 3. Olá, Rainbows! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Rainbow Cast. A nova temporada começa agora. Eu sou o Pablo. Eu sou Pedro. Eu sou Letícia. Eu sou Clara. Eu sou Vinícius. Estamos de volta e nós trazemos uns convidados especiais. Porque você já conhece alguma dessas vozes, só que temos convidados aqui hoje. Conte quem são vocês. Então, eu me chamo Vinícius Angel. Sou um dos integrantes da Close, a revista Chiclete. Flash. Eu sabia que ele ia fazer isso. Eu sou Letícia, eu faço parte da revista com a parte da mídia e construção da revista digital. E do que se trata a revista de vocês? Então, para quem ainda não pegou o nome, a Close, ela trata de assuntos voltados ao público LGBT. Primeiramente, a gente trata de assuntos baianos, né? Mas a gente circunda também para o Brasil, para o mundo. A gente traz notícias aí para ajudar mesmo, para auxiliar, para empoderar as pessoas, para representar também todo o nosso público. E de uma maneira tão leve quanto a de vocês, né? Que vocês estão aqui numa conversa, a gente procura fazer isso também com a revista. Sim, aquelas regras, né? Falando de uma forma mais natural e mais simples. E brincando também com algumas coisas. Deixa as coisas mais leves. Exato. E aproveitando que a gente está começando, divulguem vocês. Quais as redes sociais? @Vinizão, é o VINNIEZAO e revista _ Close. A minha é Dádiva LC, só. A minha é mais prática, porque eu sou uma pessoa um pouco lenta. E já que estamos divulgando também, sigam o Rainbow Cash. @RainbowCast em todas as redes sociais. Sim. Twitter, Facebook, Instagram, enfim. Spotify, SoundCloud. E o que vamos falar hoje, gente? Qual assunto que viemos aqui? Por que chamamos a revista Close? A gente vai falar sobre cultura geek. Um pouco sobre esse universo que eu particularmente não sei muito. Vou admitir que eu sei mais sobre filmes, séries, essas coisas, enfim, mais HQ. Não temos tanta... jogos, não sei nada. Tanto propriedade pra falar, exato. Então chamamos convidados pra isso. Então, como eu também não sabia muito sobre os termos, as coisas, eu fiz uma pesquisinha. E aí eu vou falar pra vocês o que eu achei na internet, o que é o significado de geek. E aí eu vi como uma gíria que significa alguém que é viciado em tecnologia, que é o semelhante ao conceito de nerd. Pessoas que gostam de tecnologia, inteligente, sociável e não sei o quê. A gente tava conversando sobre isso lá fora. Sim, eu acredito que o geek é uma reestruturação, assim, do nerd. Alguns tempos atrás, o nerd era visto como aquela pessoa antissocial, aquela pessoa que se veste mal, né? Aquela pessoa que não tem gostos peculiares. E o geek veio pra reestruturar. Por exemplo, hoje o geek é um descolado, no entanto... É moda esse geek. É tecnológico também, né? É um nerd popular, eu diria. Exato. Eu acho que eu sou meio... eu acho que eu sou meio geek, porque eu tava fazendo a pesquisa, né, pra gravar o episódio, e eu consegui me identificar com algumas coisas, eu consegui me ver em alguns momentos ali dentro, no conceito, Eu tenho algumas coisas que eu gosto, que eu assisto, que eu vejo desde criança. Exato. Eu tive até um probleminha, porque eu acho que eu sou tão geek, entre aspas, que eu tive um certo problema de separar o que não entra pra esse mundo, sabe? Porque hoje em dia, quando costuma ter esses festivais, junta tudo, tipo... Então, às vezes, é muito difícil a gente separar exatamente o que é geek atualmente. Sim, mas vocês acham que, por exemplo, gostar de filmes, no geral, é ser geek. Não necessariamente, todos. né? É um termo muito variável também. Não dá pra dizer o que é e o que não é. Eu acho que isso hoje em dia engloba vários termos em si, porque você meio que fica ali transitando entre vários conceitos diferentes. Sim, e se a gente for pra pensar, hoje em dia os jovens são geeks, né? Eles gostam muito de tecnologia, eles gostam muito de quadrinhos, de filmes tecnológicos, de ficção científica. Então eu diria que muitas pessoas são geeks e não sabem que são. Assim também, como fazem parte do mundo LGBT, também não sabem. Não, eu gosto disso porque, tipo, o mundo geek, nessa questão LGBT, é interessante porque é muito flexível.
o mundo geek tem essa questão de que tem vários universos, vários mundos. E dá pra gente encaixar isso, a questão LGBT, fácil. Tem 1 milhão de Homem-Aranhas. Dá pra colocar um Homem-Aranha LGBT, entendeu? Dá pra colocar essa temática em qualquer coisa, entre aspas, do mundo geek. Sim, essa questão da representatividade, eu acredito que tá chegando agora. Porque, por exemplo, nos anos 80, 90, pra gente, LGBT, não era uma coisa que era tão divulgado. Era uma coisa em cima do muro. Tipo, talvez ele seja, mas a gente não tem certeza. Né? Um exemplo de uma história em quadrinho que eu gostava pra caramba, que é o Homem de Gelo. E a gente... Será que o Homem de Gelo é gay? Ou... Só que a gente não tinha a certeza. E aí, sei lá, 2012 pra cá, eles falam, olha, então ele é gay. Só que... Antes não era mais escondido, mais velado Sim. a sexualidade dos personagens. Só que hoje em dia é importante você colocar quem ele é. Sim. Mostrar pra ter a representatividade mesmo. Para as pessoas que veem, que leem, consigam se ver ali. Mesmo Sim. que numa história de... Uma história fictícia. Fantástica, assim. Agora tem outra questão, né, que é relacionada a Big Money. Por exemplo, o Homem de Gelo, ele nasceu nos anos 60. E só em 2012 disseram, olha, ele é gay. Ou seja, será que eles não estão nos Foi explorando mesmo, essa questão foi do Big mesmo. Money? Não, agora não, agora vão dizer que ele é gay, Vendo que essa sabe? coisa de representatividade tá muito em alta Sim. e simplesmente colocar o personagem como gay para as pessoas se sentirem representadas, mas não necessariamente porque, sei lá, a Marvel, a DC tá, Sim. tipo, apoiando. E sim, como você falou, Pink Money. Parece mais uma jogada de marketing do que jogada de realmente marketing. estamos apoiando vocês. E dá pra perceber isso muito em como o personagem é trabalhado, porque às vezes não tem nada a ver, não tem porquê você falar que o personagem é LGBT, mas fala só pra conseguir esse público, pra atrair esse público. Que nem eu lembro da J.K. Rowling que falou que o Dumbledore era gay. Não Tem essa encaixa na questão. história, né? Não, não mas faz muito... pode até encaixar em certo ponto, mas você falar depois só pra atrair um público, Sim. porque é necessário ter um LGBT, é uma questão aí. Assim, Mas ele não de fica pensar. com um personagem representativo, tipo, como, ele é gay. Sim, Tipo, não... ele só falou que é só exato. pra Mas dizer eu que acho tem. que também a questão de que A o público ele gosta, que a gente para pra analisar, um dos tipos mais famosos do Harry Potter é o quê? É o Harry e o Draco, entendeu? Então, por mais que não esteja ali explícito, todo mundo quer aquilo, de certa maneira. Então, eu acho que ela se viu, de certa maneira, precisava Sim. passar aquilo pro público. Assim, eu sou muito fã de Harry Potter, só que Também. eu não sei, porque assim, eu nunca vi o Dumbledore como algo que seja apelativo ou algo que seja colocado, não sei dizer, de uma forma escancarada ou de uma forma, olha, o Dumbledore é gay, eu não sei se em Sim. algum dos livros Não. fala nesses termos. E aí agora quando tá lançando os Animais Fantásticos, né? Sim. Conta a história do Grindelwald, é Grindelwald que fala? Que parece que no passado ele se Mas envolveu é isso, com Dumbledore. no 6º livro do Harry Potter, ele fala isso. Tem essa questão, que você sente um pouco dessa afinidade além de amizade do Dumbledore com Grindelwald. Certo? Quer dizer, eu lendo, né? Eu senti isso. Eu fiquei, aí tem aí coisa. tem. Mas também olha que... alguém. Será que o Dumbledore se encaixaria nesse personagem escrachado LGBT, talvez? Mas eu acho que não precisa ser escrachado exatamente, porque, tipo, ele... Quem gosta, né, sabe que ele é o cara do filme, o cara do livro. Então, no momento que a gente para pra ler, que a gente sente aquela coisa... Porque acho que uma cena, não tenho certeza, tem muito tempo que eu li... Mas que você vê que o Grindelwald, ele mexe com a família do Dumbledore, mas ele tem um sentimento tão forte por ele que não consegue impedir, de certa maneira, entende? Então, acho que não necessariamente precisa ser, como é que você fala, explícito, Sim. tão grande, porque a gente mesmo acaba percebendo. Para além do Harry Potter, nas outras histórias geeks. Harry Potter é geek? Sim, Sim, muito. com certeza. É o Tá Geek vendo que eu Master, falei? talvez. Assim. Sim. Mas Gente, o que Harry a Potter gente é tudo considera... pra mim. Eu também. Eu tenho todos os livros, eu tenho todos os DVDs. amo. Mas para além do Harry Potter, quando a gente fala de cultura geek, a gente fala muito de... A gente pensa logo em HQ, né? História em quadrinhos, em
Eu tinha uma dúvida super-heróis. se animes entravam nesse mundo geek. Eu creio que sim. Entra, Eu acho que entra. sim, Eu entra. pesquisei antes de vir, tá vendo? Sou pessoa estudiosa. Eu tinha essa questão de, tipo, como eu falei pra vocês, de saber o que é que entra, o que é que não entra no mundo geek. Eu não sei, assim, desde que eu era pequeno eu nunca li muitos animes e nunca assisti também. E eu não sei se é uma coisa mais atual, mas eu via anime como uma coisa mais alternativa. Porque assim, o mundo geek já é segmentado. E aí eu via os animes mais Mais segmentados segmentado, ainda. Assim, não sei, acho que algumas pessoas tinham, não sei, algum tipo de preconceito, algum tipo de pé atrás com anime. Agora eu vejo atualmente se popularizando muito mais. Eu acho que também a questão da rede social, que hoje em dia você sabe de tudo por isso. Sim. Porque um tempo atrás ninguém Se conecta sabia se muito com as gostava. pessoas. Mas também ainda há um preconceito com a cultura asiática, né? O K-pop ainda, no Brasil, pelo menos, a gente já sabe que tem algumas pessoas que gostam, mas tem pessoas que detestam o K-pop e, na minha opinião, sem explicação. É só porque é uma coisa nova e eu não quero entender isso ainda, então não. Não vale a pena pra mim. E isso acontece também com o anime. Em vários lugares eu era essa pessoa também no passado, que julgava muitos otakus, por exemplo. E eu nunca li um anime, não vou negar. Mas queria muito conhecer. Mas eu acho que essa questão do não tenho interesse ou tenho medo de conhecer o novo. É engraçado você falar isso. Quando eu tava na escola, eu tinha muitos amigos que eram otakus e tal. Gostavam muito de anime. E eu queria muito me encaixar nisso e assistir. Tipo, eu assistia porque meus amigos assistiam. Sendo que eu nem gostava tanto assim. Eu te entendo. E eu Total. fazia isso pra poder estar ali, tipo, ter a mesma conversa que eles. Só que também a gente tem que entender muito o que a gente realmente gosta. Eu não. E eu não sou muito fã. Não tenho nada contra, eu acho legal e tal. Mas não assisto muito. Acho que até porque também um trauminha de ter que assistir por causa disso. Eu pensei que agora parece que teve uma época que era legal você ser otaku. Sim. E aí depois teve uma época que era legal era tipo popular você odiar qualquer coisa que fosse de outra cultura. E agora tá voltando isso das pessoas estarem escutando, Isso também é com nerd, lendo. né, até. É. Não era legal ser nerd, agora talvez seja legal ser geek. Eu vejo muita gente, talvez não entenda muito sobre o mundo geek, dizendo que é geek. Verdade. Eu criticava muito, por exemplo, filme de super-herói, essas coisas, mas porque eu não tinha interesse. E aí, tipo, qualquer coisa que a gente não gosta, não tem interesse, a gente acha que é ruim. Não, tipo assim, eu não gostava porque eu não dava oportunidade. Hoje em dia eu já acho legal, eu vou no cinema, eu assisto, leio, enfim. Então, depende, acho que você não pode ficar sendo Maria vai com as outras e fazendo o que todo mundo tá fazendo. Tipo, se você gosta, dê oportunidade. Se você não gosta, também não precisa você julgar o que as pessoas acompanham, né? Porque de qualquer maneira faz parte da cultura, de certa maneira. E eu, como consumidora de anime e mangás, teve um papel muito importante pra mim quando eu tava me descobrindo, porque os animes têm essas categorias, eu não sei se eu vou falar certo, eu sei Yuri, que é das meninas, menina com menina, e Aoi, que é o menino com menino. E foi muito interessante pra mim, porque eu não via em outros lugares, digamos assim. Então, eu meio que me agarrava a esses pontos de luz que eu achava, assim, que foi um anime que marcou muito, foi Sakura Trick, que eram 2 garotas, é bem famoso até. E outro que era Jujuba e Marceline, de Hora de Aventura, que era uma coisa bem pequenininha, mas que a gente via que ia ter alguma coisa. E eu lembro que, inicialmente, antes de eu começar a ficar com garotas, eu não via aquele chip ali, sabe? Eu não queria. E quando eu comecei a ficar, que eu, entre aspas, comecei a entender, eu desejava aquele chip com minha vida. Tipo, eu selecionava quais eram os episódios que tinham alguma coisa pra eu assistir. Sério. Isso é muito interessante. É isso, a questão da representatividade mesmo. Você querer ver o que você vive ali. Eu acho que isso é muito importante. Sim. Às vezes muitos... porque assim, eu assisto mais série. Muitos shippers de série nem existe, né? A pessoa que dirigiu nem tá cogitando fazer o casal. Só que a comunidade quer tanto uma representatividade ali no casal, ver potencial, química, enfim. E acaba virando um casal. Um exemplo, nos Vingadores. Não existe, entre aspas, o casal Homem de Ferro e o Capitão América, mas todo mundo shippa. Sim. Você chega no Pinterest e coloca Homem de Ferro...
aparece tanta fanart ou fanart, não sei falar, que você fica tipo, meu Deus, A alguém já vontade colocou de se isso. escondendo aqui. Alguém já colocou Deve ter isso no várias Pinterest. O Pablo já fanarts. usou como papel de parede o celular dele ali, ó. Certeza absoluta. Na minha Precisa todo época dia, né, era amiga? muito Batman e o Super-Homem. Real, era muito Batman. E assim, os atuais, né? O Ben Affleck e o do Batman, não vou me lembrar. Não, perdão. E o Super-Homem, não vou me lembrar. Eles são muito amigos também, então tem muitas fotos deles juntos. Então isso aumenta mais o nosso chip. Uma coisa que eu tava pesquisando, que eu até mandei pra Pablo, é que a Tessa Thompson, eu acho o nome dela, foi confirmada como a primeira heroína LGBT da Marvel. A Capitã Marvel, né? Isso. Não, peraí. Não é não? Não, é a Valkyrie. Ah, porque É isso que eu ia eu falar, vi gente. falar sobre a Capitã Marvel. Ultimamente, eu acho que tá crescendo bem mais o público desse conteúdo. E crescendo faz com que a gente queira ver as pessoas, como a gente tinha falado no começo. E por isso que a Capitã Marvel, né? Não, ela é do filme... Eu não sei direito, É gente. a- Ela é do filme Thor, É a que do eu Thor, saiba. sim. Ela é do Thor. Acho que ela é irmã do Thor, talvez. Eu não sei se ela Ela é irmã do é Thor. parente do Thor. Eu Deve tenho ser. um pouco de certeza da disso. mesma cidade, da mesma Ali, vida. tá ali, Do naquele mesmo lugar. mundo. Eu não tenho muito Tá por ali, tá ali, não tá ali. sei, Tá placada, tá ali. Mas eu achei legal porque a própria Tessa Thompson, ela é bissexual. Então, assim, não pegaram qualquer pessoa, uma pessoa hétero, pra fazer. Uma coisa que eu não gosto. Quando pega pessoa cis pra fazer personagem de pessoa trans, ou quando pega uma pessoa hétero pra fazer uma pessoa bi ou lésbica, enfim. E você sente realmente a representatividade vendo a Tessa lá, porque você sabe que ela é da comunidade, não é Ela qualquer entende pessoa. Ela entende, exato. Que o LGBT passa e passa isso pro personagem. Né? Isso aconteceu comigo em X-Men. Eu era muito fã da franquia. Aquelas 3 que tem. Eu amo. E em 2000, eu vi que o criador, um dos produtores, que é o Bryan Singer, ele falou que há uma metáfora nos Vingadores muito interessante. Porque os Do mutantes... X-Men. Perdão, os X-Men. Os mutantes, se você parar pra pensar, eles são... As pessoas odeiam eles só por eles serem o que são, Eu basicamente. acho que eu já li sobre isso. E o mais icônico é que no segundo filme, eles buscam a cura. Que é pra alguns não querem ser mutantes. Isso vai muito pra cura gay. Sim, Porque, de fato, é isso. O governo, ou algumas pessoas do governo, querem que a gente não seja alguma coisa só porque eles acham que é errado a gente ser. Então, acho que o mutante e LGBTs são muito ligados nesse aspecto. Tô toda arrepiada. Sim. Quando a vampira tomou a cura, foi meu fim. Devastador. Não, Foi e tipo, devastador pra eu me lembro mim. que ela tava na fila. Sim. E ele foi lá tentar, o Wolverine foi lá tentar. Foi Bob, não? Alguém foi lá tentar. Posers. E eu fiquei, o que é que você estava fazendo? Por quê? É complicado. E é a mesma coisa que eu sinto de alguns LGBTs que dizem, polêmica, que dizem que existe cura e hoje eles não são mais LGBTs. Eu fico, não, o que você está fazendo? Foi a mesma coisa que eu assisti com a vampira. Mas é isso, é interessante porque a gente, como LGBT, vai assistir e vai conectar Sim. as vivências. Mas uma pessoa que não é, vai assistir e só vai interpretar como um É mutante tipo- tomando a cura. É tipo, eu tô vendo agora a série da Supergirl, não sei se vocês conhecem. Tá tendo muito a discussão que tá tendo nos Estados Unidos sobre os imigrantes, tá tendo na série sobre Isso é os legal. aliens. Eles têm uma lei anti-alien, tem uma lei a favor dos aliens que... Tadinho dos aliens. É uma coisa louca, assim, mas Coitados. é muito interessante também. E, É tá, sorry. Pode falar. Essa comparação dos alienígenas que a gente pode usar também com a gente. Porque as pessoas nos odeiam justamente porque elas não sabem o que a gente é de verdade, se você parar pra pensar. Por exemplo, as pessoas que não gostam dos LGBTs e por puro preconceito, é justamente porque eles conhecem. E as pessoas, a gente, se realmente existir, os alienígenas, a gente tem medo porque talvez a gente ache que ele vai matar a gente ou vai... Ai, como é que fala aquilo? Abduzir. Nossa. E só que e se eles forem inofensivos, por exemplo? Se eles forem pessoas, sei lá, melhores que a Mas gente. não tá aqui no mundo já é melhor do que... Então é isso, as pessoas têm medo do novo. Verdade. É exatamente isso. Medo do diferente. Do que medo- não conhece. do que não conhece. É tanto que tentar censurar, porque o caso de Hora de Aventura mesmo, acho que foi a Argentina, colocou a classificação pra 14 anos do desenho. Eu fiquei, quê? Sendo Como que assim? nem tem nada É, pra... não Eu tem nada acho explícito. isso bem interessante que Exato. fazem, porque criança pode assistir cena de violência, pode assistir desenho
ou qualquer outra coisa que tenha personagens que são heterossexuais, tá tudo bem ver um beijo heterossexual. Mas quando entra na questão homossexual, enfim, é um absurdo. Sim. Criança não pode assistir porque vai influenciar. É tipo, se você consegue explicar pro seu filho que uma pessoa pode matar a outra, por que você não consegue explicar que Não ela pode é? amar a outra? Sim. Tipo, Eu acho isso não bizarro tem sentido demais. nenhum. E tentar fazer com que as crianças não vejam é meio burro, porque em algum momento elas vão, não como criança, talvez como adulto, mas elas vão ver isso. E vai atrair mais curiosidade pra elas. Sim. Tipo, por que eu não pude ver a minha vida inteira isso e agora eu tô vendo, isso é estranho? Tipo, é melhor E já deixar pensou, claro. eu com 11 anos, eu tinha certeza do que eu era. Eu entrei na quinta série, e era na época que tinha fundamental, que a gente via pessoas na educação física, sempre sem camisa, e a minha mãe sempre dizia que era errado. E que sempre escondia, eu nem sabia nem o que era aquilo que eu tava sentindo. Então já pensou uma criança sendo LGBT, sabendo disso, só que achando errado porque a mãe diz que é Exatamente. errado. Exato. É o que acontece com a maioria das pessoas. Sim, é muito incompreensível, Porque gente. não adianta você não deixar que a criança veja. Ela vai sentir a mesma coisa, só que vai se sentir reprimido. E por isso que tem altos casos de suicídio, Sim, com depressão. certeza. Porque acha que aquilo é errado, que foi ensinado como que aquilo não é de Deus, enfim. E acaba afetando no emocional das pessoas. E isso tá acontecendo com a franquia Frozen, né? Porque a Jennifer Lee, esse ano, ela disse que há uma possibilidade da Elsa, ela ser lésbica. E aí, a gente vê uns comentários, assim, de algumas páginas no Facebook que o que meu filho vai saber? Acabou o desenho não existe mais. Ah, ela não vai beijar mais a Bela Adormecida. Eu tava esperando Que tanto por pena. isso. Já ia comprar meu ingresso pra ir ver. E fico pensando, tipo, e as crianças LGBTs, elas já existem. A gente foi criança algum dia. Então, a gente também precisa dessa representatividade. As pessoas acham que isso é um processo que você... A gente já é LGBT Que quando você é adulto, via. né? exato. E isso de censurar me lembra da questão que teve no Rio de Janeiro, que censuraram a Sim. HQ. Foi a HQ do que mesmo? Acho que era da Marvel, né? Acho que era. Era. Marvel para criança. Não, Eu acho que era da Marvel, sim. Só sei que não tinha nada na HQ, só no meio do livro tinha uma cena de um beijo gay, que não era nada explícito, era um beijo comum, como qualquer beijo, Sim. que estava dentro do livro. Só quem fosse comprar que ia ver. E pelo que eu me lembre, a classificação não era tipo livre. Eu acho que tinha, não sei, 12 Isso eu anos não talvez. Não me lembro. Mas independente disso, como você falou, tipo, se você não quiser comprar, não é como se estivesse distribuindo na rua. Toma, Exatamente. lê aqui, Sim. tipo, e falasse que fosse de outro tema, quando você abrisse, tá lá um beijo gay. Tipo, não é E é provável que ditadura uma que criança exista. de 12 anos não tenha dinheiro pra comprar isso. É provável que o pai vá lá comprar com ela. Exatamente. Então o pai vai Exatamente. escolher o que a criança vai fazer, né? Nos jogos, a gente vê tanto a questão mais direta pra história, tanto até os extras. Um exemplo, o League of Legends, o LoL. Ele tem um extra que é a historinha de cada personagem separado, que faz com que a pessoa que esteja jogando entre mais naquele mundo. Então, tipo, por mais que não esteja explicitamente ali, quem quer entrar mais no mundo, digamos assim, do jogo, você tem aquela opção. E tem uns chips, tem alguns personagens que são assumidos, e isso é muito interessante. Tem outros jogos como Life is Strange, eu não sei, meu inglês é tipo... Life is Strange, já vi esse jogo. É muito maravilhoso. lindo, muito lindo. Não deixa claro que não que é deixa- um casal, mas você tem uma noção de que é. A Aquilo ali. conversinha, amor, É, assim, exato. que vai caminhando. É muito interessante. É muito triste, inclusive. Isso é legal porque rompe barreiras. Porque, querendo ou não, em alguns anos atrás a gente achava que jogos eram coisas pra homens, héteros. E que, por exemplo, futebol ou jogos de luta, por exemplo, a gente nunca acha que um LGBT poderia jogar ou poderia estar incluído nesses jogos, por exemplo. Até hoje eu espero meu PlayStation 2, meu pai nunca me deu, porque esse cara é de menina. Entra até no assunto daquela Samira Close, eu acho. Samira Close. Sim. É. Que é gamer, né? E sofre preconceito por ser gay. Tem também várias gamers que são mulheres e sofrem bastante. Sempre vejo notícia de, sei lá, tem esses campeonatos, não acompanho, mas sempre tem no Twitter falando sobre. E é muito, como é que eu vou falar? Sexualizada quando tá Sim. nisso. Porque passa a ser um produto pros homens. Tipo, mulher perfeita, tá jogando videogame, isso e aquilo. Ela é totalmente sexualizada. Tipo, ela não pode jogar por prazer, por diversão.
Ela só tá ali pra Se faz agradar. alguma coisa errada, É. vai ter todo Ah, o não, tudo xingamento bem, porque é mulher, uma mas mulher. Tem só essa questão mulher. dela ser sexualizada e a questão dela ser fraca porque é mulher. Tipo, ela não pode ganhar de todo mundo porque ela é mulher. Sim. Exatamente. Sim, tem a Babi do Free Fire, que ela faz streaming como a Samira. E se você vê os comentários dos jogos, você percebe o quão diferente é. As pessoas comentam, nossa, como você tá bonita. Nossa, hoje você se maquiou, hoje você não se maquiou. Ah, você tá engordando, né? E não sobre o jogo, o que seria feito com qualquer outro homem que fizesse. Exatamente. Isso. Nós preciso comentar agora que eu lembrei da Scarlett Johansson, que ela sempre sofre, tipo, porque ninguém nunca leva ela como heroína, né? Porque ela se desgraça de lutar e nas entrevistas todo mundo é perguntado sobre poderes e coisas, enfim. E quando chega nela, pergunta, sei lá, teve uma vez que o cara perguntou se ela usava calcinha no uniforme dela. Tipo, ela ficou, por que todo mundo pergunta coisas legais pra todo mundo e pra mim ninguém pergunta nada? Que é uma Machismo. pergunta bem íntima, inclusive, até. Ela ficou um pouco chocada, eu também fiquei, mas... E tem a outra questão dos solos femininos em heróis, que a gente basicamente nunca vê. Que a primeira, que eu pelo menos me recordo nessa contemporaneidade, foi a Mulher Maravilha. Da Sim. DC. E agora começaram a surgir outras, mas é realmente muito raro a gente ver uma Inclusive, heroína solo. a Capitã Marvel foi super criticada. Sim. Tipo, ela é uma das mais fortes, ela foi super criticada. Sim. E Falaram a que era gente porque a começa atriz a pensar, era... se fosse Capitão América, por exemplo. Sim. É isso, falaram, mas porque a atriz é grossa, mas porque a atriz é isso. Tipo, mas a gente tá falando do personagem. Sim. Independente se a Sempre atriz vão for arranjar realmente uma ignorante. coisinha ali pra falar quando é uma mulher. E a atuação dela é impecável. Né? Super. O que eles Até estão porque ela tem questionando um é uma coisa Oscar, né? fora Ela não do ganhou um palco. Oscar, Sim. então ela baixou no lixo. Inclusive, muitas coisas, uma das coisas que me incomodou no filme dos Vingadores, o último agora que saiu, foi o protagonismo, a forma como o protagonismo foi colocado, porque em muitas cenas, muitas personagens mulheres poderiam ter pisado no Thanos, assim, Fácil. fácil. A Feiticeira Escarlate. Ela poderia ter matado, mas não matou. Esperou esse episódio todo pra falar Dei dela. cada grito quando eu vi aquela Você cena. esperou o episódio todo pra falar dela, pode falar. Ah, sim, é isso, falei. Não, e o que mais interessante nesse filme é que eles deram no finalzinho 1 minutinho de uma fala de como todas elas se juntaram. Sim. É só pra dizer, olha, estamos empoderados. Não, tipo, o filme inteiro não teve nenhum protagonismo feminino no finalzinho e é o que a gente se lembra, né? Não, mas eles colocaram ali todas elas juntas. E o que pra dizer é empoderamento. engraçado é que, tipo, a cena delas foi, tipo, a melhor. Sim. Poderia ter prolongado aquela cena. E certeza. foi, tipo, um negocinho muito pequeno. Gente, pra mim o auge do filme é Feiticeira Escarlate, a Capitã Marvel e a cena que elas se juntam. O filme pra mim é aquilo ali. É, E o sim. resto... Só gritando aquela resto é parte. O resto é só o resto. Eu trouxe... Será que dá pra falar? Eu trouxe aqui os personagens, alguns personagens. Então eu trouxe alguns personagens. É mesmo? Continue mais sobre. Nem esperava que isso. assim, eu nem imaginava que faziam parte do universo LGBT. Vocês sabiam que a mulher gato é bissexual? Não. Sim, não eu sabia. fazia Eu ideia. fiz uma matéria sobre isso. Conte sobre a Tipo, matéria ele que você... sabe tudo, sim, eu sabia. Não é Então, novidade. Não é novidade pra mim. E é sempre uma coisa do tipo... Porque a ideia, teoricamente, que a Mulher Gato seria a par romântico do Batman. Sim. Tinha toda aquela questão. E aí, ela, se não me engano, foi criada nos anos 60. Tá. E é toda aquela história. Nossa, ela parece muito LGBT. Só que eles nunca confirmam. Aí quando chega... Foi em 2006, se eu não me engano. Falaram, olha, então, ela realmente é bissexual. Como se uma mulher daquela, né, ia gostar de homem. E a questão é por que tanto tempo de espera pra dizerem uma coisa que a gente já sabia? Errada não tá. E porque a gente precisa... Não, pior. Correto. E porque a gente precisa dessa confirmação deles, né? É pior ainda. Mas esse também é um momento que a gente tá. Sim. Que as pessoas estão pedindo pra que seja falado isso, né? Esperando o meu super-herói trans, que ainda não achei. Cadê minha representatividade, Inclusive, Marvel? Cadê? Saiu, o melhor amigo do Homem-Aranha vai ser um homem trans. Ele aí? acabou de ser contratado. Não sabia Fizeram disso. uma seleção. Eu tava lendo Sim, antes de sim. vir. Desse novo Homem-Aranha? Sim, que vai sair não agora, vai ser eu mais acho. aquele... Não sei, porque tipo, teve um BO, não foi que a Warner comprou, não sei Sim, como que foi. não ia fazer então, mais... não sei. Só sei que Vamos deixar no foi ar. contratado, depois pesquise. Sim, vou pesquisar. Que legal.
Sim. Primeiro, É um de começo. muito espera. Porque É um a gente começo, tava, A é. gente tava conversando sobre isso, porque a gente achou bissexual, achou lésbica, achou gay, mas não tinha essa apresentação trans. A E gente eu tava tenho pesquisando sobre certeza isso. que o pessoal vai gritar muito, porque, querendo ou não, tipo, eu acho que a comunidade LGBT tá entrando muito nessa parte geek e tal, mas ainda tem muita gente machista, majoritariamente muita machista. gente machista e preconceituosa. Sempre vejo comentários, tipo, quando saiu mesmo essa notícia da Tessa Thompson ser a primeira personagem bi da Marvel, muita gente fala, mas pra quê? A que custo? Tipo, pra que fazer Porque isso? Porque assim, porque que, tipo, pode ter casal hétero e não pode ter É uma pessoa quase que é bi? 100% do mundo, né? E ainda botaram ela como- protagonizado por eles. 1%. Eu não sei se é lésbica ou bi. Eu falei o quê? Nem me lembro mais. Você Não sei falou se a que- terça é bi ou se a personagem Você é falou lésbica. que era enfim. bi. Ela Sim, você falou que as pronto. duas eram bi, na verdade. Ih, eu não Ou não, lembro mais. a personagem era lésbica e a Tessa era bi. Enfim, Você ela não- tem bom Pronto, é. gosto. Continua. Exato. E aí tem o Homem de Gelo, que a gente já falou. Sim, amo. A Mística, que também é bissexual. Eu fiquei chocada, não sabia. A mística eu não sabia também, não. E aí tem a Batwoman, que é lésbica, e vai ter até uma série dela agora, da DC, né? Sobre ela e... Enfim, é isso. Tem a o- América Chaves, perdão. Pode falar, pode falar. Tem a América Chaves também, que ela também vai ser lançada em 2018. Inclusive, antes de vir pra cá, eu tava vendo que tinha um jogo dela, lançaram um jogo 2018. dela. Não, perdão. Lançaram em 2018, perdão. Que eu fiz essa matéria em 2018, perdão. Lançaram em 2018, na verdade, e tem o jogo dela. E assim, a América Chaves, pra mim, ela é perfeita porque ela é latina, ela é lésbica e ela é inspirada na Beyoncé. Então, assim, Perfeita, tudo pra mim já. é a Já- perfeita. Eu ia Melhor personagem. comentar do Deadpool, que eu acho que ele é bi, Sim. né? É. Também Ele é tem pan, na verdade. Pan, Ele é pan. isso. E por último tem a Arlequina do Esquadrão Suicida. Eu tenho um crush naquela mulher. Parece que ela bi tem ou uma... maravilhosa? Ela tem uma... Eu É, não né? sei. Interessante, eu não Porque sabia. tem Mas a relação acho dela que com é, o Coringa. É, porque ela deve tem ser, relação... deve ser Isso, bi. ela é. Porque ela tem relação com o Coringa Isso. e com... Com a Era Venenosa. Ah, faz sentido. Ah, maravilhosa. Perfeita, né? Precisamos de um solo dela, inclusive. E aí, vai falar mais sobre alguma coisa? Acho que é isso. Eu acho que é isso, né? É. Vocês Mas, querem falar calma, sobre alguma Antes coisa? de acabar, a gente tem que Dá umas dar informações umas aí. informações aqui. A Cartoon teve o primeiro casamento entre duas meninas, que foi a Ruby e a Safira, no Steven Universo. Inclusive, Rebecca Esqueci Sugar. de falar sobre esse desenho. E, inclusive, Rebecca Sugar, ela é bissexual, a escritora. E ela é não binária também. É? É. Ela falou que Sabia é não disso. binária. Maravilhosa. Maravilhosa mesmo. Nunca vi ninguém criticando o Steven, mas deve ter muita gente, porque... Um amigo meu criticou ontem e eu Ah, fiquei não. muito Porque chateada. as gêmeas, elas não têm gênero, né? Tipo, fala que, enfim, não tem gênero. E muito maravilhoso, fala sobre tudo. E, tipo, eu acho forma legal leve, que né? a Rebeca, ela conseguiu montar um mundo em que as coisas ficam, tipo, meio que mensagem subliminar. A gente entende o que é, só que eles não abordam, tipo, diretamente o assunto. Então fica bacana pra, Até pra enfim, se todos criança os quiser públicos, assistir, né? todo mundo- é. Exato, eu acho pra que eles vários não públicos. explicitam, entre aspas, por isso. Porque acho que quando eles explicitam, eles acabam sendo censurados. Sim. Hora de Aventura sofreu a mesma coisa, que algumas coisas eles não podiam deixar explícito, aí botava por debaixo. Até que o público gritasse, porque Hora de Aventura cresceu com o público, né? Ele, acho que começou, se não me engano, poxa, acho que foi 2007, foi 2010, não lembro. Não sei, é muito velho esse desenho. E a galera que assistiu Hora de Aventura foi crescendo literalmente com o desenho. Aí, tanto que os personagens cresciam, tinham as idades que os personagens. Que o público, Que o público tinha. Isso foi interessante. Isso é legal. Aí, quando chegou certo ponto, ele fala, não, tá todo mundo maduro o suficiente pra saber disso. Olha, final do episódio que Marceline beijando Pisa Jujuba. Perfeito. Perfeitos. E aí, mais alguma coisa? Acabou. Eu acho Vou que até é fechar o isso. caderno. Calma, peraí, calma. só um Os Simpsons, Lisa, ela é bissexual. Ela é Porque eu lembro que tem um episódio... irmã. É, Lisa. Mas a que toca sax, ela tem um episódio que tá... Mas Pablo Agora viu? ajudou pra caramba. a cara deles que entendeu. Foi tipo ali. É a menina. sim. Porque tem um episódio que mostra o crescimento e aí vai mostrando os casais ao longo dos anos. E uma delas é uma menina, que Lisa tá lá e tal. Aí dá a entender isso. Interessante. Legal, é a personagem que eu mais legal. gosto, Eu inclusive. também. É, o nome da Simpsons minha é gata é maravilhoso. Lisa. É que todo mundo Eu gosta tô de Lisa, entendendo, minha perfeita. gata se chama Lisa por causa dela. Você realmente Maravilhoso. gosta.
Gente, eu amei estar aqui hoje. Me senti muito conectado com vocês. A Esse gente, negócio de conectar. Esse negócio de conectar toda hora surgindo, hein? a gente agradece muito, muito pelo convite. Próximo a gente tá aqui de novo. Pode O chamar. convite tá feito pra voltar, porque foi Tem muito bom. muita coisa pra Sim, falar. amamos a conversa, de verdade. E aí, sim, agora vamos dar algumas informações. Fala, Pablo. Fica à vontade, pode falar o que você quiser agora. Vai, Pablo do Primeiramente. E o que? Agora nós estamos chiques. O Rainbowcast tá sendo produzido por uma produtora chamada RNBW Produções. Siga O no que é Instagram. RNBW Produções, Clara? É uma Explica um produtora pouquinho. criativa para projetos LGBT. Pra quê, Pedro? Dar visibilidade para Exatamente. projetos LGBT. E junto com o RNBW, nós vamos nos Resolve- conectar. Resolvemos criar um evento. Evento? Bate-bola aqui. Então, junto com a RNBW, nós resolvemos criar um evento chamado Rainbow Connecta. O evento acontece dia 10 de novembro, no Parque da Cidade, em Salvador. Vai ter bate-papos com especialistas para Profissionais de várias áreas pra diferentes. gente entender mais um pouco sobre o atual cenário LGBT de Salvador e do Brasil também. E vai ter feira, vai ser incrível, vai ter várias coisas. E conforme os episódios forem passando, a gente vai contando mais novidades, Dando mais mais informações. informações mais detalhadas. Inclusive, a revista Close vai estar lá. Sim. E mais o quê? E se vocês quiserem conhecer a gente, dar um abraço, informar. É muito Sim, você não Rainbows. contou a novidade, que a gente vai Informar. gravar um episódio do podcast no evento. Então, se você quiser Exatamente. fazer parte de um episódio da gente, quiser contar alguma história sua, enfim, pode ir Acho pra lá que tem a algo gente vai pra gravar. compartilhar com a gente. Isso, exato. Venha contar sua história no Rainbowcast. Vamos pro Rainbow Connecta, por favor. Por favor. 10 de novembro no Parque da Cidade, é um domingo. Não tem desculpa. Exatamente. E o horário, gente? 1h. Ah, 1h. Aproveita que domingo só paga R$2, viu? A passagem. Aí, ó, tá vendo? Exatamente. aproveita, gente. exatamente, já economiza um dinheiro. Enfim, mas leva também pra ajudar os empreendedores que vão estar lá vendendo suas coisinhas e também participar do bate-papo. Vai ser muito Vai legal. ser incrível. Sim, a gente sabe que você não tem nada pra fazer no domingo, vai ficar em casa sem fazer nada. Vai Exato. lá ver Ninguém a tem nada pra gente, fazer por que domingo, não? gente. Pelo amor de Deus, só vai. Então vai A aproveitar. lista de desculpas pra não ir é É zero. Não tem, Não não tem tem. desculpas. Então é isso, gente. Muito obrigada. Muito obrigado. Sigam a gente nas redes sociais. Siga o RNBW também. Sim, pronto. Sim, É, arroba revista São vários traço arrobas close. aqui. Calma, É calma. muito Vamos Vai pra close devagar. primeiro. Ah, sim. É arroba revista _, close, sempre esqueço. E arroba Vinizão. O é com Z, tá, gente? É porque ele fala com tanto, sabe? Que eu fico, meu Deus, eu queria ter essa Sex autoestima. appeal, que fala. O meu é arroba dádiva LC. Simples. Sim, demais até. O RNBW Produções também no Instagram. E o Rainbowcast em todas as redes sociais. E sigam a gente no YouTube. SoundCloud, Spotify, SoundCloud. exato, Isso. Facebook, Twitter, tudo. Mesmo Ah, arroba, gente. não tem erro. Tá ótimo, já tem 3 horas. Tchau, gente. Até Tchau, semana que gente. vem. Beijo, até semana que vem. Beijo. Beijo. Tchau, tchau.